Bom, tudo começou aos 9 anos de idade. Eu comecei a andar de uma forma diferente e uma amiga da minha mãe percebeu essa alteração e ela indicou para eu ir numa ortopedista numa cidade próxima. E essa ortopedista, ela fez um exame de sangue que deu altíssimo, o nível de quebra muscular, alguma coisa assim. E ela me indicou para ir num neurologista muito famoso, muito conceituado em Curitiba. Ele era referência, assim, ele dava curso nos Estados Unidos na época, então era o bam, bam, bam. Eu cheguei lá, ele fez uma biópsia do meu músculo e ele não conseguiu descobrir pelo exame o que eu tinha. Porém, clinicamente, ele me diagnosticou com atrofia muscular espinhal. Ele falou assim: olha, você aproveita a sua vida porque com 15 anos de idade você vai estar numa cadeira de rodas. Então aquilo para mim foi uma sentença. Então eu fazia tudo o que eu queria. Eu aproveitei a minha vida demais. Até chegar aos 15 anos eu não ficar numa cadeira de rodas. Com 15 anos eu comecei a namorar o meu marido e ele começou a ver assim que eu não poderia tomar aquilo como uma verdade, porque não aconteceu. E eu comecei a mudar a minha ideia, mudar a minha cabeça. Então, com 19 anos de idade, andando, eu coloquei um salto gigantesco e voltei nesse médico. Meu marido fez questão de me levar e ele pegou e falou assim: olha, eu não sei o que é, não foi atrofia, você, né, tá bem, tá andando, mas não vai durar muito tempo. E eu decidi que eu não queria mais ir em médicos, assim, fiquei muito tempo sem ir, porque além desse, eu passei por vários médicos, inclusive eles falavam assim pra mim: olha, se você já foi no fulano, já foi no ciclano, eu não vou nem fazer a sua ficha, não vou preencher seu prontuário, eu não posso te ajudar. Eu fiquei 5 minutos dentro da sala e saí. Outra coisa também que eu fiz, loucuras assim que a gente faz, né? Quando a gente descobre que tem uma doença, assim, a gente foi pro meio da guerrilha na Colômbia porque indicaram que tinha um spa que fazia tratamento natural e tirava sangue do braço, misturava com remédio, colocava de novo. Assim, eu já fiz milhares de tentativas, já fui em milhares de lugares e nada dava certo. E como eu falo que Deus faz as coisas muito certas, quando eu decidi que eu queria ter filho, eu fui no médico, ele fez a liberação pra mim, né? Falou que a atrofia muscular não passa pra criança, que eu poderia ter uma gestação tranquila e normal, né? Conheci uma pessoa que tinha atrofia muscular espinhal, que teve filho, inclusive teve gêmeas lindas, e então eu achava que pra mim também era possível. Eu engravidei e fiquei 4 meses de repouso e perdi o neném por descolamento de placenta. Esses 4 meses fizeram com que eu ficasse muito mal. Muscular, a parte muscular falando, né? E eu decidi que eu ia querer fazer o processo de barriga de aluguel. Então eu fui pesquisar nos Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, esse médico que eu fui, eu falei: olha, eu não quero usar meus óvulos, porque o médico falou que eu tinha atrofia, que eu ia ficar com 15 anos na cadeira de rodas, não acertou, graças a Deus, né? Não acertou. Então eu fiquei com medo deles, né, falarem que não, mas e essa criança poder nascer com problema? E o médico falou assim: mas como que você não sabe que diagnóstico que você tem por exames? Né? Aí ele falou assim: olha, eu não vou fazer o seu processo de barriga de aluguel até a gente descobrir o que você realmente tem. Eu falei: nossa, vai me atrapalhar meus planos, porque eu já queria começar ontem. Aí ele falou assim: olha, eu vou te encaminhar para UCLA, lá em Los Angeles, e eles fizeram um exame de sangue. E eles descobriram o que eu tinha. Então, eu passei todo esse tempo, dos meus 9 anos de idade até os meus 23 anos, sem saber o que eu tinha. Tratando errado, porque eu só poderia fazer os alongamentos, mas eu fazia pilates, porque os médicos indicavam: você tem que fazer pilates. Eu fazia hidroginástica, eu fazia tudo que cansava o músculo, e é o oposto. Essa minha nova doença, né, eu teria que tratar ela de uma forma que eu não fadigasse o meu músculo, então eu nunca posso chegar na fadiga, né? Então, assim, eu posso fazer o RPG, eu posso fazer alongamento, treinamento funcional, desde que eu não canse. Isso gerou na minha cabeça um novo choque, né? Porque eu recebi um choque aos 9 anos,
eu estava recebendo um choque novamente aos 23, porque era uma doença totalmente desconhecida. Os médicos, na época, eles falaram que tinham 100 casos no mundo só diagnosticados. Não tinha estudo, não tinha previsão de ter estudo. Então, assim, eu parei o processo de barriga de aluguel. Eu falei assim, chega, eu quero reorganizar a minha ideia, me restabelecer, entender como que vai ser essa minha nova etapa, para depois eu dar continuidade nisso, né, nesse processo de ter filho. Então, isso me gerou uma crise, né, assim, interna, porque eu tive que me readaptar com tudo. E até eu conseguir voltar a minha ideia no lugar, assim, né, demorou muito tempo, né, a ideia de ter filho e tudo. Mas enfim, eu tô abrindo isso porque eu quero mostrar que vocês não podem desistir no primeiro médico. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, eu poderia ter pensado assim, ai, nem vou me tratar. Porque com 15 anos eu vou estar numa cadeira de rodas, daqui a pouco eu morro, né? Então, assim, e sempre agradecer a Deus, porque Ele sempre vai fazer o melhor para você. Quando eu perdi o nenê, eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Por que que eu tô tendo que passar por isso? Foi uma dor imensa, imensa, imensa. Mas hoje eu agradeço a Deus por ter perdido esse neném. Porque se não fosse essa perda, eu nunca ia ter chegado aonde eu cheguei nos Estados Unidos e ter descoberto a minha doença e ter me dado uma oportunidade de conseguir viver mais tempo de uma forma melhor. Então, eu acho que o resumo disso tudo não é, qual a doença dela ou isso ou aquilo. O resumo disso tudo é, não desista e sempre acredite que Deus está fazendo o melhor por você. Porque Ele está. Toda vez que alguma coisa dá errado, não tá dando errado, tá dando certo, tá? Acredite nisso, porque na minha vida inteira vem sendo assim, tá bom? E o que vocês quiserem saber mais, é só perguntar que eu tô aqui para responder. Um beijo, obrigada!